dia para você que acompanha o canal da Rede Técnica Cooperativa no YouTube. Estamos estreando na Expo Direto Cotrijal 2026, podcast RTC que vai te fazer companhia ao vivo, sempre com conteúdos técnicos durante todo o dia. Então você pode aí nos acompanhar através do YouTube e também seguir a RTC nos demais canais. Instagram, Facebook e no próprio YouTube. Logo depois, todos esses episódios, essas conversas que faremos aqui serão também publicadas no Spotify. Hoje é o primeiro dia de Expo Direto. Para ti que está aí pretendendo vir até a feira ou que está no parque, a CCGL esse ano em novo stand, em novo endereço. Logo no início, em frente à casa da família Cotrijal, próximo às bandeiras, bem fácil de localizar. Pode vir aqui fazer uma visita para o nosso time técnico que está esperando todos os visitantes nessa edição de 2026. E para estrear o podcast esse ano, vamos falar sobre irrigação no Rio Grande do Sul, desafios e oportunidades. E os meus convidados já estão aqui comigo, pesquisador cientista de dados da CCGL, da Rede Técnica Cooperativa, Gabriel Hintz, e o professor Juliano Martins, da Universidade Federal de Santa Maria, que também trata sobre esse tema. E, Gabriel, para introduzir o assunto, gostaria que falasse um pouco sobre a importância do tema e, principalmente, sobre como o time está nessa Expo Direto aí para receber as pessoas que vêm até o parque, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia aos telespectadores, muito bom dia, Jana, obrigado pela introdução. Antes de começarmos, gostaria de primeiramente agradecer o convite do professor Juliano. Professor Juliano, que foi meu professor ao longo da graduação. Desde que eu me formei lá em 2023, a gente segue sempre em contato, trocando informações, trocando conhecimento, e isso é muito importante, certo? Falar um pouquinho sobre a motivação desse podcast, a motivação da gente estar aqui hoje. A gente sabe, todo mundo no Rio Grande do Sul já está bem contextualizado em relação à questão de estresse hídrico na soja no Rio Grande do Sul, né? Se a gente pegar das últimas 5, 6 safras, das últimas 6 safras, 5, a gente teve problemas climáticos, né? Problemas de estresse hídrico. E perante isso, nada mais importante do que falar sobre irrigação, né, Juliano? Então, eu gostaria de ressaltar, passei um tempo nos Estados Unidos, fui fazer meu mestrado, né, e me chamava muito a atenção lá algumas regiões, o estado de Nebraska, lá nos Estados Unidos, por exemplo, onde a irrigação lá, a área irrigada do estado de Nebraska é maior do que a área irrigada do Brasil, da área total do Brasil. E as maiores produtividades estão lá. E quanto que chove lá? 400 milímetros por ano. Vejam, a gente está falando de 400 milímetros e mesmo assim produtividades muito altas por causa da irrigação. E aqui no Rio Grande do Sul, né, professor Juliano, a gente está falando em torno de 1.500 a 2.000 milímetros por ano e mesmo assim, ano após ano, a gente está sofrendo com esse problema, né? Bom, dito isso, gostaria de passar a palavra para o professor Juliano e já logo de cara fazer a pergunta, professor. Gostaria que se você falasse um pouquinho sobre qual a situação da irrigação por pivô central no estado do Rio Grande do Sul, qual que é a área irrigada, quais as regiões que estão mais desenvolvidas, que estão mais avançadas nesse sentido, e também qual que é o nosso potencial de expansão pensando nos próximos anos. Bom dia, então, Gabriel, bom dia, Jana. Um prazer estar aqui no podcast, abrindo a feira, essa feira maravilhosa aí que traz muita tecnologia para toda a agropecuária gaúcha, né? E falar de um tema muito interessante, né, que eu gosto muito, que é a irrigação. Tu iniciou a conversa, Gabriel, falando, né, do cenário dos Estados Unidos, né, o estado de Nebraska, e aqui no Rio Grande do Sul a gente tem cenários muito distintos, né, em relação a lá. Primeiro porque aqui a gente tem uma precipitação média anual de 1.400, 1.700 milímetros, né, o que... tu apresentando esses dados, esses números para um europeu, para um americano, diz, bom, vocês não devem ter problemas com estresse hídrico, frustrações de safra, porque o volume precipitado ele é considerável, né? Se tu vê o histórico, a média mensal, você vai ter aí 150, 120 milímetros de média mensal, o que seria suficiente para atender a grande maioria da demanda das culturas. Entretanto, esse cenário, né, vem se alterando, né? Nós temos, nas últimas 5 safras, uma redução do regime hídrico, né, redução de pluviosidade, e o que tem afetado as nossas lavouras, os nossos produtores gaúchos. Cabe destacar que esse cenário
ele sempre ocorreu em maior ou menor intensidade. Períodos de estresse hídrico sempre ocorreram e coincidiu, né, nesse tempo de retorno dos eventos que eles ocorreram em sequência, né? E no cenário do Rio Grande do Sul hoje, né, hoje nós somos o estado com maior área irrigada do país. Nós temos a cultura do arroz, né, que é cultivado em ambiente de várzea, com mais ou menos 1 milhão de hectares. Toda essa área é irrigada por inundação. E nós temos em torno, e hoje até a gente está trazendo esses dados para apresentar aqui na feira, né, são 275 mil hectares de área irrigada com pivô central. Esse é um sistema que mais cresce no Brasil, é o sistema que mais cresce no Rio Grande do Sul. No Brasil, hoje, é o sistema com maior área irrigada, ultrapassou lá em 2018 já a área irrigada por inundação. Então, no Brasil, a gente tem em torno de quase 13 milhões de hectares irrigados por pivô central, mas no Rio Grande do Sul a gente tem esse valor de 275 mil hectares atualmente. Um crescimento tímido na faixa de 16, 17 mil hectares ano. Né? Nós temos 160 municípios com equipamentos de irrigação com pivô central e em torno de 5 mil equipamentos no estado. Né? Com um crescimento muito tímido, né? Mas a gente pensar, há 10 anos atrás, nós tínhamos 111 mil hectares, então a gente aumentou em 140%, 150% a área irrigada. Então, existem outros fatores que a gente vai abordar ao longo do podcast, né, que podem limitar, né, ou trazer gargalos a respeito dessa expansão, mas hoje o cenário é esse. Né? A gente tem um potencial de expansão que também podemos tratar mais à frente. Né? Existem outras limitações que a gente não consegue estar chegando a esse potencial, mas hoje nós temos no Rio Grande do Sul essa área, 275 mil hectares irrigados, com pivô central, com um crescimento médio anual nos últimos 10 anos de 16 mil hectares ano. A região que mais cresce hoje é a fronteira oeste. Então, o município gaúcho com maior área irrigada é São Borja, 17 mil hectares, ultrapassou Cruz Alta no nosso último levantamento. Né? Então, hoje a gente observa esse crescimento mais intenso em área irrigada nessa região, por quê? Justamente porque ele tem maior disponibilidade hídrica, né? São regiões que historicamente são produtoras de arroz, possuem água para fazer a irrigação do arroz e já minimiza esse gargalo, né? Já tem água para fazer a irrigação e consegue implementar em áreas de primeiro, segundo, terceiro levante no arroz, implementar sistemas de irrigação com pivô central. Não, ótimo, professor. Muito importante a gente ter esses números na nossa cabeça, né? Lembrando que a nossa área de soja, vamos pegar a nossa principal cultura no Rio Grande do Sul, que é a área de semeada de soja, no último ano fica em torno de 7 milhões de hectares. Então, com 250 mil hectares irrigados... Tem 5% da área. Exatamente. Então, estamos falando de 5% somente da área de soja irrigada. Mesmo perante esse cenário de frequência de estresse hídrico, que faz parte do clima do Rio Grande do Sul, né, Juliano? Então, a gente tem um estudo... inclusive foi parte do meu mestrado, onde a gente verificou que 3 a cada 4 anos, assim, numa média do estado, você tem algum tipo de estresse hídrico. Então, vamos lá, se nós temos 3 a cada 4 anos, numa média ao longo de 30 anos, e aí não é olhar o retrovisor das últimas 5 safras, né? Às vezes a gente poderia, o pessoal que é um pouco mais jovem na agricultura, lembram daqueles anos 2013 a 2019, onde todo lugar no Rio Grande do Sul, cada canto do Rio Grande do Sul, estava produzindo bem, vinha chovendo bem ano após ano, e agora o cenário mudou. Mas por quê? Isso faz parte do jogo, né? Então, por isso que a gente precisa olhar um panorama um pouco mais amplo, um período um pouco mais amplo para a gente estar entendendo com qual que é o cenário que a gente está trabalhando, certo? Professor, na sua opinião, quais são as razões da gente não estar evoluindo, mesmo sabendo de todos os problemas climáticos do nosso estado? Quais são os principais motivos da gente não estar evoluindo em direção ao aumento da área irrigada? Bom, essa pergunta é de 1 milhão, né? Essa resposta vai depender muito de que região a gente está falando, né? Algumas características locais e até mesmo do produtor em si. Eu acho que é consenso para todos os produtores dos ganhos, né, da segurança que a irrigação vai trazer para a propriedade. Mas então, se é tão óbvio essa tecnologia, o ganho que se tem, por que a gente não tem uma maior adoção, né, pelos produtores? Né? Primeiro, talvez
não colocando numa ordem de grandeza, né, de prioridade, mas o principal gargalo é a reservação de água, né? Então, nem todas as propriedades têm um curso hídrico próximo para fazer a captação, nem todas as propriedades vão possuir um relevo adequado para construir um reservatório. Então, isso talvez seja o principal limitador, né? Nós não vamos ter 7 milhões de hectares irrigados no Rio Grande do Sul, isso é quase impossível nós atingir 100% da nossa área de soja irrigada, mas a gente pode, temos água disponível para talvez 10, 15% dessa área. Um segundo fator, em função das últimas safras, das frustrações de safra, é um pouco da questão referente à descapitalização do produtor. Um sistema de irrigação ele tem um custo na média aí de 25 a 35 mil reais, né, o hectare. Então, mas como são equipamentos que irrigam uma área, né, um pivô pode irrigar 80, 90, 100 hectares. Então, é um investimento inicial, muitas vezes, muito grande, que o produtor não tem esse capital para fazer o investimento. Carece também de linhas de crédito que possibilitam, né, fomentar, ampliar os sistemas de irrigação. Isso é da porteira para fora, né, não diz respeito tanto ao produtor. São mais referentes a políticas públicas. Existem do gargalo de energia, né? Então, como os sistemas de irrigação, nós temos uma grande demanda energética, né? São pivôs que têm motores aí de 100, 200 CVs de potência. Eles necessitam de energia e, dependendo da região onde você se encontra, você não tem uma rede trifásica com essa qualidade, né? Ou até a concessionária elétrica não consegue garantir a qualidade da energia. Então, o produtor vai ligar ou instalar o pivô, vai ligar, a energia vai cair, né? Então, isso é uma restrição. Outro fator é a questão ambiental, que aqui a gente não quer colocar ela como uma vilã, né? O produtor é o maior preservador do ambiente, né? E ele sabe que a água, o recurso hídrico é fundamental, mas existem as legislações ambientais, né, que para construir um reservatório devem ser observadas. Isso já foi um limitador muito grande no diz respeito ao tempo, né? O produtor, alguns anos atrás, 10 anos atrás, o produtor pensava em instalar a irrigação, né? Ia atrás da documentação, levava 2 anos para conseguir a licença, né? Então isso vem, essa burocracia ela vem diminuindo, né? Cada vez está sendo mais ágil esse processo. Não está ainda como poderia estar, mas tem essa questão de outorga da água, licença ambiental para construir os reservatórios como sendo o principal fator. Vejam que todos esses 4 fatores que eu elenquei não diz muito o produtor, talvez só a questão, né, econômica. Muitos desses fatores estão quase da porteira para fora. Então, existe daí sim uma união de esforços, né? RTC, político, ele tem que estar junto, né? A políticas públicas que venham a fomentar essa ampliação da área irrigada. Mas talvez esses seriam os principais gargalos hoje que impedem nós ampliar essa nossa área irrigada atual no estado. Ótimo, professor. Então, os desafios, a gente já percebeu que não é fácil, né, professor? São vários pontos a serem observados. Você tocou num ponto importante, a questão da capitalização do produtor. A gente sabe que a situação está bem complicada, mas vamos lá, eu vou trazer assim, acho que um ponto de vista, né? E aí cada propriedade tem um cenário diferente, acho que cada produtor tem a sua realidade, né? Mas gostaria de comentar a respeito sobre a importância de ter essa consciência de que a estiagem ela faz parte do nosso ambiente, né? Vamos lá, a estiagem faz parte do nosso ambiente, então vamos lá, os anos bons eles vão ocorrer novamente. Uma hora vai voltar a chover, uma hora a gente vai ter uma sequência boa de safras, talvez seja ano que vem, talvez seja daqui 5 anos, mas uma hora vai acontecer. Qual que é o que a gente pode fazer hoje pensando nisso aí, tá? Então acho que é importante essa conscientização, pensando que na hora que sobrar capital dentro do negócio, e não estou dizendo que vai ou que é fácil, mas acho que o produtor precisa ter essa atenção, né? Que muitas vezes, ao invés de imobilizar capital, aumentando área, arrendando mais área, ou a gente sabe que os arrendamentos no Rio Grande do Sul estão bem inflacionados, né? Então, ao invés de fazer um investimento em maquinários de forma excessiva, será que não vale a pena destinar uma parte desse capital
pensando na adoção da irrigação dentro da propriedade. Tá? Então, acho que é isso, algo que a gente precisa conversar, algo que a gente precisa, o produtor precisa tá pensando nisso, né? Às vezes nem passa pela cabeça essa ideia, então gostaria de abrir a mente assim, do pessoal para colocar esse ponto, né? Professor, pensando em manejo da irrigação, período crítico do milho, pendoamento, início do florescimento, VTR1, tá? Soja, basicamente ali de R3 até R6, mais o pico principalmente em R5. Tá? E são informações já consolidadas, né? Pensando que esses são os momentos cruciais, tá? Eu gostaria de te perguntar, como é que a gente faz esse monitoramento da irrigação, pensando em ter uma maior eficiência do nosso projeto? Muitas vezes a água do nosso reservatório ela é limitada. Qual que são as ferramentas que a gente tem à disposição e qual que seria a melhor alternativa para aquele produtor que já tem a irrigação no sistema dele para estar fazendo o manejo do uso da água de forma mais eficiente? Ok, é uma excelente pergunta também, Gabriel, porque assim como a gente faz o manejo integrado de pragas, né? A RTC trabalha muito com isso, eu costumo falar também que a gente tem que fazer o manejo integrado da irrigação, né? Então a gente tem lá o triângulo, né, da doença, nós temos também lá o triângulo da água, né, da água no solo. Então tem questões da atmosfera, da planta e do solo, né, naquela relação solo-água-planta. Então, para nós fazer uma recomendação do manejo, né, de quando irrigar e quanto irrigar, a gente tem que conhecer esses elementos, né? O nosso solo, principalmente a capacidade que o solo tem de armazenar água e de disponibilizar água para essa cultura. Isso, existe uma grande variabilidade de regiões, tipos de solo, né? Por exemplo, a gente tem alguns estudos no nosso banco de dados lá, onde a gente analisa áreas irrigadas, solos de áreas irrigadas do estado, do Rio Grande do Sul, principalmente com pivôs centrais, mais de 15 mil pontos amostrados, que eu posso ter uma variação da água disponível de 1 milímetro até 2 milímetros por centímetro de aprofundamento na camada radicular, né? Então, se você tem um solo que consegue o sistema radicular atingir 40, tu vai ter 40 centímetros de profundidade, tu vai ter uma quantidade de água disponível. Agora, se nesse mesmo ambiente essa raiz dessa planta consegue aumentar essa profundidade, ela vai ter uma quantidade maior de água disponível. Então, acho que primeiro, assim como a gente vai fazer uma recomendação de adubação em calagem, o primeiro fator que a gente tem que ter é conhecer as condições atuais, né, do terreno, né, da fertilidade. Quando a gente vai trabalhar com irrigação, a gente tem que conhecer quais são a capacidade real que aquele meu solo tem de armazenar e disponibilizar água para a cultura. Que a gente começa a dizer que é a minha caixa d'água, né, o quanto do reservatório esse meu solo possui. Então, vai depender das características, né, de manejo, que a RTC trabalha muito, né, manejo de solo. Isso pode melhorar o perfil radicular e aumentar ou diminuir, por exemplo, dependendo das práticas de manejo que são adotadas, reduzir esse tamanho do meu reservatório, né, compactação ou acidez em profundidade que limita esse crescimento radicular. Primeiro ponto, acho que é esse. Segundo ponto é conhecer a demanda evaporativa, né, o quanto a atmosfera está exigindo de água da nossa cultura. Na irrigação, a gente adota o elemento que é a evapotranspiração da cultura. Então, essa evapotranspiração da cultura vai depender dos estágios, né, logicamente, mas em cada estágio de desenvolvimento ela vai ter uma demanda, né? Se espera em função do seu índice de área foliar, da fração de cobertura, mas gira ali de 3, 4, 5, 7 milímetros, né, ao longo do ciclo de desenvolvimento como média, menor nos estágios iniciais e maior nesses períodos que você havia comentado. Outro também é entender a nossa planta, as características da nossa planta, qual que é o momento mais sensível, onde não pode limitar essa falta d'água. Então, essa pode ser, conhecendo o solo, a planta e a atmosfera, a gente consegue poder já fazer uma recomendação, né, de quando irrigar e quantidade de água irrigar. Temos que levar em conta também o nosso equipamento, né? Uma coisa é nós irrigar por um carretel, que consegue fazer por irrigação 50 milímetros por dia. Outra coisa é a gente fazer uma irrigação em pivô central, que consegue, por capacidade operacional, irrigar 10, 12 milímetros de lâmina líquida por dia. Então, a gente tem que conhecer a limitação do nosso equipamento. Então, o uso de sensores hoje tem crescido muito, né, nessa questão de tecnologia, de monitorar a variação do conteúdo de água no solo.
como sendo um indicador, né, para definir qual que é o momento que a gente deve irrigar. E outras estratégias é somente considerando a demanda evaporativa, né? Quanto de água está saindo do meu dossel, da minha cultura, fazendo uma espécie de um fluxo de caixa, né? Contabilizando as saídas, né? Por evapotranspiração e as entradas, que é chuva ou irrigação, a gente consegue fazer ali um balanço hídrico da água no solo para determinar quais que são os momentos mais adequados, né? E cada cultura vai ter uma estratégia, né? Por exemplo, para a soja, em alguns locais do Brasil, se adota como uma estratégia, muitas vezes, induzir um estresse hídrico inicial no período vegetativo, onde a cultura não é tão sensível, né, à falta d'água, talvez para estimular um aprofundamento do sistema radicular, né, para justamente aumentar a caixa d'água. Existe um limiar muito entre o ambiente de produção, né, que é o ambiente irrigado, tu vai proporcionar condições diferentes, né, de crescimento principalmente, né, tu vai ter um índice de área foliar muito elevado, dependendo da época de plantio que tu vai ter com soja, então adequar também a dose que você vai colocar em função da estratégia. Então muitas vezes tu pode fazer estresse hídrico, tu induzir estresse hídrico controlado, né, para obter algum benefício fisiológico da planta nesse sentido. Então a principal pergunta, né, a principal resposta no manejo integrado da irrigação é conhecer esses ambientes, para daí sim poder fazer uma recomendação mais assertiva, né, a respeito dessa quando irrigar e que quantidade de água a gente deve aplicar. Excelente, professor. Me chamou a atenção que você comentou em relação à caixa d'água do solo, né? Quanto que a gente tem de água disponível, qual que é a profundidade do nosso sistema radicular, como é que está essas camadas subsuperficiais. Então, vamos lá, a minha conclusão aqui é que, mesmo em áreas irrigadas, o manejo de solo ele não deixa de ser importante. Muitas vezes, um solo mais bem estruturado, que tu consegue proporcionar um sistema radicular maior, talvez você vai precisar menos da irrigação, e irrigação, por mais que ela esteja ali para você usar, se você não usar, é até melhor, porque tem um custo, né? Cada milímetro que você está irrigando tem um custo, né? Então, veja como é importante nós estar pensando também, não somente pensar que só porque tem irrigação, a gente pode esquecer os princípios básicos de manejo de solo, né? Não, fantástico. Professor, já que nós estamos falando em manejo, a gente escuta, é comum a gente ver comentários ou relatos de produtores onde a produtividade em anos secos, em áreas irrigadas, muitas vezes elas são aquém do esperado. Você cria uma expectativa por a área ter irrigação. Em anos secos, a gente tem mais oferta de radiação solar, ou seja, o potencial produtivo é um pouco maior. E aí, na hora de colocar a máquina, algumas vezes, esse resultado não é como esperado, certo? Na sua opinião, com a sua experiência, quais que são as principais causas desse, vamos chamar dessa frustração em relação aos resultados da irrigação? Acho que um ponto a gente pode abordar com a pergunta anterior, né? A gente estava comentando ali. Hoje, um levantamento que nós realizamos em 2010, já tem um bom tempo, onde 65% das áreas irrigadas possuem alguma restrição de ou aeração insuficiente ou densidade do solo crítica, acima da densidade crítica, né? Então, e tu tem um ambiente mais úmido, né, no solo, então as tuas práticas agrícolas acabam ocorrendo com maior frequência num solo mais úmido, e isso acaba adensando o solo com maior frequência. Então, isso pode ser também um limitador. Tu não vai ver isso na questão do desenvolvimento vegetal, porque tu tem água, né? Com hidroponia tu consegue cultivar sem solo. Se tu tiver uma camada radicular concentrada nos 20 centímetros, tu vai fornecer água para a cultura e ela só vai retirar daquela porção. Eu acho que no milho, talvez essa frustração ocorra mais na cultura da soja. Né? Tá. Acho que no milho a gente está muito bem dominado essa questão do manejo da irrigação, né? A gente sabe que o milho é altamente responsivo à irrigação. Acho que no milho é só mais uma adequação de híbridos, né? Então, como tu tem um ambiente irrigado, sem restrição alguma, né? Tu não vai ter limitação. Então, ali tu vai colocar materiais com teto produtivo mais alto, então, logicamente, tu vai aumentar na adubação, já vai se preocupar com controle fitossanitário.
Na soja existe uma interação genótipo-ambiente, né? Que isso é muito determinante, né? Nos trabalhos que a RTC comenta isso, né? Adequar a época de semeadura em função do ano mais seco, mais chuvoso. No ambiente irrigado, muitas vezes a gente tem que adequar, fazer seleção do genótipo que seja adaptado a uma situação onde tu tens, principalmente esse ano, né? Onde tu tem pouca nebulosidade. Então, a radiação não é o limitante, né? Então, tu tem ali a tua planta produzindo 10, 12 horas, 13, 14 horas por dia. Se tu não tem limitação de água, o crescimento vai ser abundante. E existe também um limiar, né? Muitas vezes a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Então, se tu tem um material que tem um crescimento vegetativo absurdo, né? Já vai aumentar a sua estatura, né? Já vai começar a haver sombreamento no bacheiro, senescência das folhas, o controle fitossanitário também já vai ser dificultado, então tu pode ter um ambiente mais propício à ocorrência de doenças, então talvez o manejo fitossanitário tem que ser pensado também de uma forma diferente nesses ambientes irrigados. Talvez para a soja, por exemplo, seja interessante reduzir, né, não fornecer toda a quantidade de água que a cultura precisa no período vegetativo, talvez com uma estratégia de reduzir porte, tá? E sim, naquele momento mais crítico, que é R3, R4 para à frente, aí sim a gente vai fornecer água à medida que a cultura precisa. Então, acho que o principal gargalo nessa questão de tetos produtivos, né, que a gente vê nos concursos de produtividade de soja, o ambiente sequeiro produz mais, inclusive, que o irrigado. Então, acredito que o principal fator, na minha opinião, é uma interação entre o genótipo que está sendo utilizado com o ambiente de produção irrigado, né, que deve ser mais ajustado. Densidade de plantas, tá? Então, por exemplo, outro fator que talvez a gente tenha que reduzir 10%, 20% a densidade normal, né, por material, para melhorar as condições de desenvolvimento da cultura da soja. O milho, acho que não temos restrições, assim, está muito mais definido com relação a cultivar o material híbrido que nós vamos estar utilizando. Excelente, professor. E o dimensionamento do sistema de irrigação pode ser um problema também? Pode ser um problema, né? A gente não chegou a abordar aqui tanto em custos, né, da irrigação. Comentou numa pergunta anterior a respeito disso, né? Se posso estar aplicando água de uma forma desnecessária, né? Então, a gente tem, dependendo do tamanho do pivô, do equipamento e da área irrigada, tu vai ter um custo que gira em torno de R$3 a R$5 por milímetro por hectare, tá? Então, dependendo da máquina, de como ele é dimensionado, muitas vezes esse é o custo que se tem. Uhum. Então, toda a água que tu aplica e não vai chegar à cultura é um desperdício que tu vai estar utilizando. E o tempo de retorno desse investimento, que a gente, através dos nossos trabalhos que a gente identifica, vai depender muito da rotação de cultura utilizada no pivô. Então, se tu tem uma rotação, entra milho na rotação de cultura, esse teu payback, esse teu tempo de retorno já reduz. Então, tranquilamente, aí, entre 5 anos, o investimento feito com irrigação, todo ele se paga. Principalmente em anos secos como esse que estão ocorrendo agora. A questão do equipamento, muitas vezes, o produtor, na tentativa de adquirir um equipamento com custo, pivô, por exemplo, com um custo mais baixo, um custo por hectare mais baixo, ele acaba, o projetista da empresa acaba reduzindo principalmente diâmetro de tubulação, né? Tubos com diâmetro menor para um custo de aquisição menor. Isso acaba impactando no quê? Na capacidade que aquele equipamento tem de fazer uma lâmina bruta ou lâmina líquida diária, tá? Então, muitas vezes a gente vê equipamentos dimensionados aqui que a capacidade que o equipamento tem de fornecer água diária para a cultura é menor do que a demanda do milho, por exemplo, né? Então, o pivô teria que ficar, muitas vezes, todo dia operando para conseguir atender só o que está sendo perdido para a atmosfera. Então, a questão de dimensionamento diz respeito a isso. A lâmina bruta que esse equipamento consegue aplicar em 21 horas, né? Que é o tempo de operação considerado para fugir das 3 horas do horário de pico, onde a energia elétrica é mais cara. Então, o principal gargalo é no dimensionamento do pivô. Isso sim pode ser um fator limitante. Pivôs conjugados, né? Tem um pivô que utiliza o mesmo conjunto motobomba e irriga 2 equipamentos. Então, tu não consegue irrigar os 2 equipamentos ao mesmo tempo.
né? Então, um dia tu vai irrigar um, outro dia tu vai irrigar o outro pivô. Isso pode ser um fator que limita a capacidade de irrigação. E nesses casos, tem que adequar a época de semeadura, né, ou culturas diferentes, né, vai milho, soja, safrinha no milho, no outro pivô vai milho, para tu não coincidir os períodos de maior demanda dos dois equipamentos. Mas isso sim é um problema, muitas vezes, na tentativa de reduzir o custo de aquisição, acabar comprometendo essa capacidade de irrigação diária do equipamento. Lembrando, né, professor, tem um estudo muito legal, um professor lá da UC Davis, o Lobel, provavelmente você já tenha visto, onde ele relaciona a demanda de água com a temperatura do solo. Então, é uma relação linear. Quanto maior for a temperatura do solo e a temperatura do ambiente também, maior a demanda hídrica diária da cultura. Então, vamos lá, vamos pegar esses anos extremos, onde você tem uma sequência de dias, sobretudo aí a região noroeste, o Rio Grande do Sul, que é bastante quente, onde você tem dias consecutivos de 30, 35, até 40 graus. A demanda de água, que às vezes lá no projeto talvez tenha sido feito por uma demanda de 7, 8 milímetros, acredito que pode chegar num valor muito maior em função da temperatura, né? Então, lembrar, né, que acho que eu não sou projetista, mas baseado nessa conversa eu já me leva a entender que, se tratando de projeto, a situação ela tem que ser considerando o pior cenário, né? Para que a irrigação depois não nos deixe na mão. Bom, falamos aqui deu uma contextualização sobre o cenário do Rio Grande do Sul, desafios da irrigação, questão de viabilidade econômica, manejo também. Muitas informações aí a respeito da irrigação. E para nós fechar, acho que eu gostaria de fazer uma última pergunta aqui, professor. Pensando no produtor. O produtor que começou agora, escutou nosso podcast, está pensando agora em adotar a irrigação. Vamos usar a pivô central. Acho que é o que a gente tem mais potencial de crescimento, assim, pensando no norte do estado, que é a região mais focada em grãos, né? Em grãos de sequeiro. Qual que seriam os primeiros passos, na sua opinião? Qual que seria o primeiro step? Ok. Acho que primeiro... o pivô, no caso do pivô, né? Então, tu pode ter produtor de pequeno, médio, grande porte irrigando com pivô central, né? A gente tem equipamentos hoje que conseguem irrigar 2, 10 hectares, por exemplo. Tá? Então, mesmo aquele pequeno produtor, ele consegue utilizar esse sistema de irrigação. Muitas vezes é um paradigma que se tem, né? Que a irrigação só é para grandes propriedades, grandes produtores. E, se não sendo o pivô, a gente tem outros sistemas de irrigação que se adaptam à pequena propriedade. Mas, bom, né, o produtor tem interesse de fazer a irrigação, qual que seriam esses primeiros passos? Tá? Acho que a primeira questão é entender se a propriedade dele possui um reservatório atual, que ele tem a capacidade de ampliar, então reservatórios que já existem, eles podem ser ampliados, hoje a legislação permite. Se eu tenho um curso hídrico próximo, né, qual que é a vazão outorgável que ele pode retirar daquele ponto. Então, dependendo da área que ele vai ter que irrigar, a gente pode fazer uma captação direta do curso hídrico ou uma captação indireta, né, do curso hídrico para um reservatório, uma barragem, e da barragem para o nosso sistema de irrigação. No ponto ali onde ele se encontra. Então, isso talvez quase todos os municípios, até algumas secretarias municipais, conseguem fornecer essa informação ou alguma assistência técnica especializada nessa parte. Depois é entrar em contato com alguma empresa, né, que comercializa, né, para fazer um orçamento prévio, né, talvez já entender procurar em agências financiadoras se tem alguma linha de crédito específica, né? Eu sei que o governo do estado tem até atualmente hoje um programa que ele consegue fornecer até um valor de R$100 mil por CPF, né, por produtor, daquele sistema que foi projetado e está funcionando, né? Então, se o sistema está funcionando lá e o produtor fez o encaminhamento, ele consegue um abatimento do investimento que ele fez de até R$100 mil o hectare ou até 10% do valor total do investimento. Então, uma política pública existente agora. Depois é entender, selecionar o melhor local da propriedade, qual que é o solo, qual que é o local da propriedade que vai ter a melhor aptidão para fazer essa instalação, né?
e justamente ver essa questão do reservatório, questão ambiental, se necessita fazer alguma instalação prévia de reservatório, rede elétrica também. Tá? Então, eu estava esquecendo dessa questão. Se tem uma rede elétrica trifásica que passa próximo, e muitas vezes, dependendo da demanda energética que vai ter, o produtor tem que... Isso é uma questão também de se debater. É o produtor que vai se desonerar, ele que vai fazer o investimento da rede elétrica, às vezes é 10, 15 quilômetros de rede elétrica, para ele fazer até o ponto de captação da barragem. Depois que a rede elétrica está montada, ele faz uma concessão para a concessionária para ela fazer a manutenção. Mas a contrapartida principal de instalar essa rede elétrica é do produtor, né? Que é uma questão de infraestrutura estadual, né? Governamental, que deveria dar condições para o produtor tá desenvolvendo. Não havendo limitações, né? Ele tendo essa questão, daí sim, né? Então, não havendo limitação de energia, água, né? E o solo e o equipamento definido, lá o melhor método de irrigação definido a propriedade dele, daí sim, né, ver com empresas fornecedoras, né, qual que é o custo, ver se encaixa ou não no orçamento, né, então tem mais ou menos nessa ordem, né, da questão da tentativa de implementar sistemas de irrigação. Isso. Gabriel, professor Juliano, muito obrigada por essa conversa, por terem compartilhado essas informações conosco. Eu imagino que eu e o Gabriel a gente vai conversar ainda mais, né, até o final da feira, mas de qualquer forma, muito obrigada. Esse espaço é mais uma iniciativa da Rede Técnica Cooperativa para que a informação chegue até o produtor, né, e aqueles produtores que não conseguem estar aqui na feira presencialmente podem também acompanhar um pouquinho do que está sendo discutido pelo nosso time de pesquisadores. Professor, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade e coloco a Universidade Federal de Santa Maria, lá o setor de irrigação, o Laboratório de Sistema Irriga disponível, né? Somos parceiros da RedeTech, então, para futuros parcerias, né? A nossa ideia principal, justamente com a intenção que o Gabriel está colocando agora, é difundir essa questão da irrigação, quebrar paradigmas que a irrigação tem, para que ela seja cada vez mais uma ferramenta que o produtor tenha em sua propriedade para fazer, né, produzir, que é isso que o produtor sabe fazer com maestria, né? Obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade. Da mesma forma, Gabriel, muito obrigada, e eu espero que a gente converse ainda muito mais até o final da feira. Com certeza. Obrigado, Jana. Obrigado, Juliano. Acho que foi uma conversa muito importante, que é um tema que a gente precisa conversar mais e mais, pensando no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. E obrigada também para ti que nos acompanhou nesse primeiro episódio do podcast RTC aqui na Expo Direto Cotrijal. E a gente vai ficar aqui durante o dia todo tomando mate, conversando com times de especialistas sobre os mais diversos assuntos que podem te ajudar aí na tua propriedade. Não esquece de seguir a Rede Técnica Cooperativa no Instagram, Facebook, no YouTube. Lá, além dos episódios ao vivo que a gente está transmitindo aqui na Expo Direto, tem conteúdos técnicos publicados com muita frequência para te ajudar aí na tomada de decisões. Muito obrigada e à tarde nós voltamos com mais podcast aqui na Expo Direto. Até mais!